E o Musk e a Casa Branca subiram um tom, né, contra juízes que contrariam os interesses do governo Trump. Musk chegou a cobrar uma onda imediata de impeachments no judiciário. O bilionário abriu uma enquete na rede social. Olha como eles trabalham, né? Abre uma enquete, vamos decidir aqui. Coloca uma enquete aqui no X. O que vocês decidirem é a melhor decisão para o nosso país. Enfim, tô brincando. O Trump já tinha criticado nessa semana os juízes altamente politizados que bloquearam algumas medidas recentes dele e do vice. O vice J.D. Vance também fez uma publicação no X falando sobre juízes que estariam invadindo competências alheias. E essa história, Reinaldo, vou te fazer a pergunta de ontem porque algumas coisas tenho a sensação de já ter visto desse lado aqui debaixo do globo. Não existe pecado nem novidade, né, do lado de baixo do Equador. Veja, as tiranias, os candidatos a tiranos, os candidatos a ditador, a última coisa que eles querem é um judiciário independente. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, o Elon Musk lança na X uma campanha pelo impeachment de juízes. Olha, não é que essa campanha pelo impeachment de juízes, no caso, ministro do STF, também passou e está por aqui, porque isso está sempre aí na ordem do dia, né? Uma das exigências que os bolsonaristas tentaram arrancar, uma das promessas que eles tentaram arrancar, na verdade, do Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é que ele poria para votar um pedido de impeachment de ministro do Supremo. O Alcolumbre não se comprometeu com isso, né? Mas, sim, essa coisa existe o tempo todo. O temor dos analistas americanos, e houve até uma reunião de procuradores gerais de estados democratas, né? É que o Trump, e há condições de fazer isso nos Estados Unidos, ele acabe assambarcando, tomando o judiciário, e você deixa de ter, na verdade, uma distinção clara entre o que é o desejo do executivo e o que é a decisão do judiciário. Os Estados Unidos não estão muito preparados, eu sei que vai parecer coisa de doido, mas eu explico, né? Os Estados Unidos não estão muito preparados para enfrentar tentações tirânicas, porque eles partem um pouco do princípio de que ninguém vai fazer isso. Só que apareceu um cara que fala, eu faço, não tem nenhum problema. Num momento em que as redes têm a importância que têm, e ele tem como seu braço direito e às vezes presidente de facto, né, um sujeito que é dono de uma rede, né? Parêntese, ninguém estava preparado para ter aquele espetáculo na Casa Branca, no Salão Oval, de um Trump sentado, mudo, meio distraído até, com o Musk anunciando medidas de demissão em massa, enquanto seu filhote ficava ali, aquele filho que tem nome, que é uma fórmula, uma criança engraçadinha, ficava ali mexendo na cara dele, não sei o quê, que até nós falamos ontem aqui, virou o parquinho, virou o playground, não do moleque, mas do Musk, né? Então, é um momento absolutamente inusitado, em que a opinião pública, as redes estão ali muito juntas. Eu até comentei, perguntei hoje no texto, será que o Nixon teria caído na era das redes? Talvez não, né? Ia falar, não, 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 eu estou fazendo isso porque estou apenas combatendo comunistas, né? E aí ele decidiu investir contra os juízes. Veja só, os Estados Unidos, eles exercem o que se chama, praticamente na quase totalidade dos casos, o controle difuso de constitucionalidade. Quem é que disse uma lei, um despacho constitucional ou não? São juízes estaduais, juízes federais, né? Aos milhares, Estados Unidos afora, né? Não existe uma coisa que há no Brasil, felizmente, né, de maneira muito clara, que é o controle concentrado de constitucionalidade, que é uma tarefa do Supremo Tribunal Federal. Veja só, o Trump, as suas ordens executivas correspondem a decretos aqui no Brasil. Um decreto inconstitucional aqui no Brasil, ele imediatamente será examinado pelo Supremo. Imediatamente. Alguém entra com uma ação direta de inconstitucionalidade ou com mandado de segurança,
a depender do caso, e o Supremo vai examinar, né, a questão e pode conceder uma liminar e tornar sem efeito. Nos Estados Unidos, isso é feito por juízes. Até que uma questão vaze para a Suprema Corte, é uma dificuldade, né? Você tem todo um ritual ali, não vou entrar em nenhum desses, muito complicado. E essa é uma das dificuldades, inclusive, de combater figuras como Trump. Quem está falando nem sou eu. Ó, tá aqui, ó. Como salvar a democracia deles lá, né? Do Levitsky e do Ziblatt. Então, figuras como Trump, que decidem não cumprir a ordem legal, encontram uma enorme facilidade nos Estados Unidos, porque aí a ameaça, veja, a ameaça deles não está indo contra a Suprema Corte, porque não é a Suprema Corte que está cuidando disso. São esses juízes. E, portanto, o risco de esses juízes se intimidarem é muito grande. Mas o Trump decidir não cumprir decisões judiciais. Mas nós estamos na hora comercial, a gente precisa falar mais um pouquinho disso aí. Não existe ninguém mais disciplinado do que Reinaldo Azevedo nesse canal UOL. Muito mais do que eu, que toda vez que eu tenho meu microfone aqui, ó. E quem disse que eu ligo na hora de falar? Não ligo, meu amigo. Cada hora eu só me vem a cabeça que eu não liguei depois que eu já apareço até aqui. Mas depois do intervalo, vamos falar sobre quem? Sobre Musk, porque ele acusou o governo Joe Biden... Vamos falar mais um pouquinho, né? De financiar. Isso é uma questão legal também. É verdade, ele acusou o governo Biden de financiar a vitória de Lula contra Bolsonaro nas eleições de 2022. Eita, como habla Elon Musk. A gente volta já. É o presidente, né? O presidente, digamos assim, Não é a rainha da Inglaterra que... Não, mentira, ele tem poder também, né? Mas o Trump tem um poder enorme, como a gente já mencionou aqui. Tem um poder enorme e, insisto, no sistema americano, né, isso cumpre a gente pensar direitinho, né, como essas questões não chegam, não vazam facilmente para a Suprema Corte, não sobem para a Suprema Corte, e tanto é que você veja que quando sobe sempre com nome, né, fulano versus ciclano, é o caso, sobe como um caso, né, que então a partir daí você tem uma decisão da Suprema Corte que vale para outros casos, né? Mas, no geral, as decisões lá são decisões tomadas por um juiz, né? Nem tem aquele efeito que aqui no Brasil se chama erga omnes, né? Que vale para todos os casos, ou então tem efeito vinculante, vincula outras instâncias do judiciário a uma decisão do Supremo, né? Então, o Supremo deles é muito mais frágil para defender a democracia, tem muito menos instrumento que o nosso, né? E, portanto, atos inconstitucionais, e o Trump está tomando as pencas, né, podem seguir se o entendimento de um juiz caiu naquela coisa, o entendimento daquele juiz é que pode. E se o juiz decidir condescender com uma coisa autoritária, pronto, está feito. E a Suprema Corte dificilmente vai examinar isso. É claro que isso é muito ruim, né? E assim que reunir a rede, tem um outro aspecto do nosso Supremo importantíssimo. Vamos nessa então, agora. Estamos de volta, Reinaldo. Complementa o assunto anterior, Suprema Corte e tudo mais, por onde a gente retoma aqui. Veja só, na comparação com o Brasil, a gente não só tem o controle concentrado de constitucionalidade, né? Tem o controle difuso, os juízes também decidem, mas tem o controle concentrado, o Supremo decide casos objetivos, né? Mas a gente tem também o controle abstrato, que é fundamental. O que é o controle abstrato? O Congresso vota uma lei, ela não precisa ela não precisa começar a valer para eventualmente ter a sua inconstitucionalidade declarada, né? Basta que, o Congresso aprovou, foi promulgado pelo Congresso, a emenda, o presidente não pode fazer nada, mas você tem agentes no Brasil que têm a competência de acionar a Corte, né, previstos na Constituição,
E essa corte avalia a constitucionalidade dessa lei. Então, é tudo muito mais rápido. É por isso que o Supremo aqui virou o objeto do ódio dos bolsonaristas, dos que defendem a ditadura, né? Da extrema-direita. Nos Estados Unidos, não é a Suprema Corte, porque ela não tem esse papel. Infelizmente para eles, né? Isso tudo está na mão desses juízes, que agora o Trump e o Musk, ou o Musk e o Trump, porque eu acho que o Musk está como presidente de fato, eles resolveram, né, partir para a intimidação aberta, né? Vamos ver qual vai ser a reação dos juízes. O risco, né, é partir para o desrespeito às decisões judiciais. E aí? E aí? Realmente, né, não tem como dissociar, porque a gente vê uma coisa aqui, uma coisa ali, e eles estão muito interligados, né? Um tomando como referência o outro. E ainda do Musk, ele acusou o governo Biden, ex-presidente, de financiar a vitória de Lula contra Bolsonaro nas eleições de 22. A declaração foi feita em resposta ao senador republicano Mike Lee. Ele se reuniu ontem com o deputado federal Eduardo Bolsonaro e Musk respondeu ao parlamentar, disse que o Deep State dos Estados Unidos fez exatamente isso, em referência ao Estado Profundo. Então, e aí, Reinaldo? Não sei nem o que dizer. Eles chamam de Deep State o fato de ter uma burocracia estável, com a qual eles querem acabar agora, né? Porque a decisão do Elon Musk, do Trump, foi de demitir, né, os funcionários federais, demissão em massa, justamente para recontratar aqueles que eles consideram fiéis, né? Veja só, obviamente isso não aconteceu, né? Agora, eu acho que é bom que o Eduardo, porque isso é provocado, o Eduardo tem lá seus contatos, então o Eduardo fala com o deputado republicano que encaminha um troço ao Musk, e o Musk dá curso, diz, isso aí aconteceu e tal. Bom, que interferência os Estados Unidos, qual interferência os Estados Unidos teriam tido aqui? Qual interferência em quê? Que foi alterar o voto de alguém? Fizeram o quê? O que se sabe que aconteceu, mas isso não é segredo, não é coisa de Deep State, o que aconteceu é que Lloyd Austin, então secretário de Defesa, deixou claro que os Estados Unidos não tinham simpatia por um golpe de Estado. Isso se sabia. Mas isso é Deep State? Isso é alguma operação secreta? Agora, que sirva de advertência. Alô, deputado Hugo Mota, presidente da Câmara. Quando o senhor flerta com anistia para golpistas, né, o senhor está vendo que o senhor está falando, na verdade, porque a anistia para golpistas busca chegar ao Bolsonaro. O senhor está alimentando a fantasia de gente que até hoje não aceita o resultado das eleições. Deixa eu ver. Processo eleitoral que o elegeu também, né? Então, é uma evidência de que a extrema-direita brasileira, os bolsonaristas em particular, né? Essa gente não aprendeu nada. Continua essencialmente golpista, porque essa é uma visão golpista do processo. Repete a tática do Trump dos Estados Unidos, que não reconheceu a vitória do Biden em 2020. Isso alimentou a sua luta política para voltar ao poder, né? Os processos de desgaste do governo, muitos que estão em curso aqui também, às vezes com apoio nada discreto de setores da imprensa. É uma gente inconformada com a regra do jogo. E que agora tem, quer dizer, se não um aliado, porque eu não acho que o Musk exatamente considere o Eduardo seu aliado, ele não deve dar tanta importância assim a Eduardo, a Bolsonaro, etc. Mas, de qualquer modo,
eles estão, enfim, ele é hoje, o Trump é hoje, e o Musk, né, são a ponta de uma internacional da extrema-direita. Né? Então, não há nenhuma razão para que eles não expressem simpatia pela extrema-direita brasileira também, com a relevância que dão ao Brasil, que nem é tanta assim. Né? Embora nós tenhamos entrado ali na lista dos países punidos com tarifas, mas não foi só a gente, né? Outros países também. Mas esse mesmo Musk está fazendo campanha pelos neonazistas na Alemanha, né? Alternativa para a Alemanha. O Musk entrevistou a Alice Weidel, que é a candidata deles, né? Participou de um comício à distância. Né? Então, aí qual é a tese influente da extrema-direita aqui? O Lula não ganhou a eleição legitimamente. Né? Inicialmente, teria sido alguma coisa nas urnas, o que motivou o 8 de janeiro. Né? O que motivou a tentativa de golpe, as tentativas de golpe, né? Ou a tentativa de golpe em várias etapas. Né? Bom, essa tese não tendo frutificado, então agora vamos para uma outra. Foi uma conspiração dos democratas para eleger o Lula. Democratas que nós sabemos, né? Como essa gente é progressista, né? A gente viu, inclusive, a atuação dos democratas, por exemplo, na questão da Cisjordânia, né? A gente está vendo. Agora, é uma gente que tem um entendimento muito particular de mundo, né? Vamos ver para onde isso vai. Né? Ontem, o Trump deixou claro que ele tem uma saída para a Ucrânia também, né? A saída para a Ucrânia é o Zelensky enfiar o rabo entre as pernas. No intervalo a gente pode falar um pouquinho. E aliás, ceder, né? A Ucrânia ceder alguns dos seus terrenos, quer dizer, da área que hoje pertence à Ucrânia para a Rússia. Trump tá agindo, né? Vamos falar sobre isso então aqui no YouTube. Na volta, vamos falar sobre o quê? Sobre a banana e Romeu Zema. A banana. Aquela cena, essa cena aí, vamos ver. Vamos passar vergonha um pouco juntos? Sabe aquela vergonha alheia que você olha e você fala, meu Deus, eu não quero assistir, eu vou virar a cara. Melhor virar a cara. A gente volta já, pessoal. E a dificuldade, né, para engolir agora a banana com a casca? Será que o social media dele tá fazendo uma vingança, Reinaldo? Tô achando que foi uma vingança que o pessoal do... Porque que coisa bizarra, mas enfim. Talvez assim, haja um ódio recôndito ali, né? E falar assim, vamos sugerir a ele que é uma boa ideia, né? Fazer isso. E ele fez, né? E ele você vê, nós falamos hoje sobre a importância do humor, né? O humor é uma coisa muito delicada. O humor tem um time muito específico, muito particular, né? Não existe nada pior do que alguém que tenta contar uma piada que não tem graça, né? E tem gente que não tem time para piada, né? Tem gente que vai contar uma piada, a piada vai morrendo enquanto vai contando, né? E é muito constrangedor sempre. E o Zema, ele tenta fingir ali uma certa, né, malemolência enquanto está fazendo a coisa e não tem graça nenhuma, né? Então a gente fala daqui a pouco. Não tem graça nem malemolência, né? Falta um pouco dos dois, de um carisma. Enfim, falta muita coisa, mas eu quero te ver daqui a pouco. Eu tô aqui opinando porque realmente eu fui surpreendido por essa imagem e falei, meu Deus. Você queria falar mais alguma coisa aqui no break? Temos 30 segundos, Reinaldo. Sim, não, rapidamente, que o Trump, a Ucrânia ele já deu de barato, a Crimeia está com a Rússia já desde 2014. Ele está dizendo, Crimeia, ok, já. Né? Então não se fala mais disso. E certamente vai forçar o Zelensky a entregar também o leste da Ucrânia. Né? E pronto. Vamos ver qual vai ser a postura. A Europa não aceitou essa solução, porque o Trump toma decisões contra os aliados dele. Né? Isso é um ponto importante. Muito bom.